Ei, tá me ouvindo bem aí, cara? Tô te ouvindo bem. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo aí ao Insta da Esquema, cara. E obrigado, te Obrigado. agradeço aqui de antemão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para bater esse papo aí, cara. Super interessante, cara. Muito prazer também em conversar com você. E trabalhando na imobiliária, eu sei que você tem várias oportunidades para utilizar a inteligência emocional, né? Exatamente. Eu acho que é o que mais a gente precisa, cara. Principalmente nesse dia. Ah, show de bola. Você fica. Você não fica em São Paulo, né, Pedro? Eu sou do interior, sou de Tá. Campinas, já morei em Valinhos, já morei em Belo Horizonte, já morei na Austrália e estou em São Uhum. Paulo nos últimos 3 anos. Ah, você tá Então, morando em São Paulo. Tá. moro aqui nos últimos 3 anos. Tô aqui, tô do outro lado da ponte, tô na região do Morumbi. Antes, depois eu quero que você se apresente um pouco, mas eu queria te contar uma historinha que eu estava lembrando, assim que eu fiquei sabendo Ah, que a gente bateu um papo, né, sobre esse assunto, sobre inteligência emocional, né? Aí eu estava recordando, cara, quando eu estava na faculdade, acho que faz uns 20 e poucos anos ali, que eu li aquele livro do. Eu não sei se foi o cara que cunhou, o Daniel Goleman, né? Não sei se foi o cara Goldman. que cunhou. Acho que foi o cara que cunhou esse termo, inteligência emocional. Eu não Na sei se foi ele. verdade, ele até mesmo fala no livro, né, que ele não cunhou, ele não fez toda a pesquisa, mas ele foi o cara que tornou esse tema conhecido, né? Né? Assim, falando de uma forma que a gente usa mais coloquial, ele que tornou o tema sexy, né? Para que as Entendi. pessoas conhecessem, mas ele não foi o criador, não. Eu lembro que eu li esse livro na faculdade, então, porque era disciplina na época, né, faz 25 anos essa história, né? E aí eu lembro, cara, pra mim aquilo foi libertador, cara. Eu lembro muito até hoje quando eu li Olha esse livro. só, meu. Porque eu lembro que ele falava, eu não vou lembrar exatamente agora, faz muito tempo, mas ele fez uma pesquisa e viu sobre a causa do sucesso do cara profissional, né? E que não era dependente do QI, né? Não era pouco dependente do QI, era mais dependente do coeficiente emocional aí, Exatamente. né? Não sei se era 20% é o QI. 80-20, né? Alguma coisa assim. E aquilo pra mim foi libertador, cara. Eu falei, porra, agora tá bom. Não Eu é? falei, pô, acho que agora eu tenho algumas chances de ter algum sucesso profissional. Olha só. Isso é Mas libertador eu mesmo, né? lembrei disso aí, Porque cara. Foi um dos livros que me marcaram, cara, na dissertação lá na faculdade, cara. Mas me diga um pouco aí, o que que você faz, cara? Antes da gente debater aí o tema, o que que você queria para pessoas que não conhecem aí, qual que é o teu dia a dia aí, como que é o teu dia a dia? Então, o meu dia a dia começa assim, começa com duas crianças pulando na minha cama. Não, mas é verdade, né? Eu sou o Pedro, então, o Pedro Penido, tenho 32 anos, eu sou esposo da Vivian, e a gente tem dois filhos, o Benjamin, que tem 3 anos, e a Celeste, que tem 9 meses. Então, minhas noites são bem picadas, né? Porque a Celeste, ela acorda direto de noite, mas como eu já tive o Benjamin, estou acostumado já, é a vida. E o que que eu trabalho, o que que eu faço, né? Eu trabalho com algumas frentes. Eu trabalho com donos de PMEs, pequenas e médias empresas, dando Uhum, consultoria para eles no que diz respeito à gestão, questão de processos, liderança, porque não é porque o tá, cara é o dono da empresa que ele é líder, né? Ele pode ser dono, pode ter um CNPJ, show de bola, mas isso não o credencia como líder. E às vezes o dono ele impõe essa questão do papel dele, do título dele, porém a liderança ela é conquistada, né? Então a gente trabalha essa questão com ele de como ser um líder melhor, formar pessoas, né? E cultura. Cultura que é algo interessante, Túlio, que não era falado há 10 anos atrás, mas hoje é muito falado cultura organizacional, que é algo assim é, que a gente não vê, é invisível, é, porém ela consegue ser percebida. Né? Então, por mais que você escreva um quadro maravilhoso na sua empresa, com escrito os valores da Esquema Imóveis, integridade, honestidade, gentileza, blá, 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 o que vai provar se essa cultura é verdadeira não é o quadrinho na minha parede, mas é o dia a dia. Né? São exato. as relações com funcionários, com os clientes. Então, eu trabalho essas frentes, PMEs. A outra é trabalhar a questão dos pontos fortes, que é um Uhum, livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, que ao invés de trabalhar o que você não faz bem para que você seja melhor, na verdade, identificar o que você já faz bem e trabalhar em cima disso. E o que você não faz bem, a gente gerencia isso, né? Porque às vezes a gente uhum. perde muito tempo da vida fazendo coisas que a gente não sabe fazer. A gente pode até melhorar, mas isso drena muito a nossa energia, a gente perde muito tempo. Isso também, para mim, foi libertador. Saber que eu não precisava ser o cara do Excel
o cara super analítico, mas que eu poderia muito bem melhorar ainda minhas habilidades de relacionar com pessoas e influenciar pessoas. E um outro ponto também que eu trabalho é a questão de treinamentos, né? Hoje eu tenho uma empresa, eu dou treinamentos para empresas, ainda mais online, agora tem aparecido algumas demandas, o que é muito legal, porque as empresas estão percebendo que talvez o que a gente está vivendo hoje vai continuar por um bom tempo, né? E também sou professor da Escola Conquer, onde teve esse curso de inteligência emocional, que mais de 500 mil pessoas viram. Então eu dou aula na Conquer já e é muito legal. Eu dou aula principalmente nessas áreas, né? Inteligência emocional, cultura e liderança. Então esse é o meu trabalho. Sendo meu preso, tô nessas frentes aí, né? E entrando aí no nosso tema, então, Pedro, inteligência emocional é um assunto que, como a gente estava conversando antes, né, que começou a ficar em voga aí 25 anos atrás, quando o Daniel lá escreveu aquele livro, né? Mas hoje, no que a gente, assim, em cima do que a gente está vivendo hoje, está tendo muita demanda para ter estudo. Como é que é esse esquema desse assunto de inteligência emocional hoje em dia? Então, isso é interessante porque tem havido, sim, essa demanda e eu preciso, em alguns momentos, por mais que eu seja uma pessoa super relacionável, né? Por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, as pessoas que adicionaram, que escreveram para mim, eu fiz questão de responder uma por uma. Por quê? Porque eu entendo que por trás de uma fotinho no perfil existe um ser humano, né? Então isso para mim é super importante, porém, tem algumas demandas que é assim, vamos fazer uma parceria no sentido de dar um treinamento para minha empresa e como um ato assim de doação e tudo mais. E por outro lado, eu falo assim, poxa, legal, obrigado pelo convite, mas eu tô trabalhando, né? Então, por mais que isso agora com você seja uma live, para mim isso é trabalho. Por quê? Porque eu tô entregando valor. Eu quero que alguém saia daqui hoje e fale assim, legal, vou aplicar isso que ele falou. E não somente vamos bater um papo com o Túlio, né? Então, tem havido isso das empresas e eu trago sempre essa devolutiva. Olha, se está difícil para sua empresa, também está difícil para mim. Como que a gente pode chegar no denominador comum para que vocês tenham esse conteúdo, mas para que também meu trabalho seja reconhecido? E lógico, eu sei o momento que a gente está vivendo, eu não quero sangrar o caixa da sua empresa, até porque eu trabalho isso com os donos de empresa para, ver seu fluxo de caixa, né? Mas a demanda tem sido alta. E por outro lado também, eu vejo nessas lives como a questão do trabalho gratuito, né? Porque, de novo, eu não estou aqui batendo papo. Para mim, realmente, eu quero entregar valor aqui. E isso, para quem está assistindo, não custa nada, né, Túlio? Assim, é você entrar e ficar conectado, né? Exatamente. A história até dessas lives, a gente começou a fazer, obviamente, logo quando a gente entrou nesse processo de quarentena, né? Foi realmente a gente repartir e compartilhar conhecimentos, né? É uma forma de a gente se manter engajado, né? Tanto nossos clientes quanto nossa equipe, com a forma que a gente se encontrou, que a gente encontrou de ajudar nesse momento, né? É compartilhar conhecimento. Está sendo super interessante. O que vem a ser, até para quem não sabe, Pedro, o que vai vir a ser esse termo inteligência emocional aí? É muito interessante e eu gosto de responder de uma forma bem prática, porque às vezes as pessoas elas não se interessam por um assunto porque elas pensam que é algo muito fora da caixa, ou então tem que ler muito, tem que estudar muito, então não quero nem saber. E o nosso objetivo na Conquer, trazendo esse curso, até nos trabalhos que eu faço, é desmistificar isso, dizer que é simples, é prático, né? Então, o Daniel Goleman mesmo, ele fala que a inteligência emocional é quando você consegue criar motivações para si próprio, né, e continuar avançando apesar dos percalços, né? E além disso controlar impulso, aguardar o momento certo para satisfazer os seus desejos. Então impedir que a ansiedade tome conta da gente, ter empatia com o outro. Então a inteligência emocional ela aborda, né, uma série de fatores. Mas se for para ser mais simples, a inteligência emocional ela olha para 4 temas, né? Que é o autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a gestão de relacionamentos. Uma pessoa só é inteligente emocionalmente se ela gabarita não, mas se ela anda uma jornada, se ela quer evoluir nesses 4. Não tem como eu ser inteligente emocional se eu tenho autoconhecimento, a autogestão, a gestão de relacionamentos, mas eu não tenho empatia por você e pelo próximo. Então eu ainda estou incompleto. Eu acho que em momentos como esse que se torna mais evidente essa necessidade, né, de a gente aprimorar a inteligência emocional, né? E ela se torna mais importante ainda, né?
Porque Exato. o TI, nesse momento, acho que ajuda pouco. Acho que esse Ajuda momento pouco. de crise, de caos, aí que se torna mais necessário, mais evidente, na verdade. E na prática, isso que você está falando é bem interessante, Túlio, porque eu me lembro que quando aconteceu tudo isso, antes de acontecer, 2 dias antes eu estava para fechar um contrato, uma consultoria em cultura organizacional, que ia ser muito legal, do ponto de vista de experiência, mas também de trabalho, né? De reconhecimento, de investimento por parte do cliente. E aí não teve. O cliente falou assim, cara, a gente vai se falar daqui a não sei quanto tempo, estamos interessados, mas não vai rolar. E aí eu vi o meu, assim como você tem uma empresa, eu vi a minha empresa, o faturamento, a previsibilidade. E um dia eu sentei aqui na sacada de casa, a gente tem uma sacada que é fechado com vidro, né? E onde ficam os brinquedos dos meus filhos, eu fiquei olhando assim, falei, meu, eu tenho duas opções. Ou eu vou chorar aqui e vou ficar lamentando porque a previsibilidade não tá legal, ou eu vou fazer o que tá na minha mão. O que tem na minha mão agora? Eu vou me exercitar fisicamente para permanecer forte, saudável, vou comer bem e vou começar a fazer live, vou começar a criar conteúdo e uma hora vai aparecer. Né? E como de fato tem acontecido, né? Mas eu acredito que isso só aconteceu porque internamente eu falei, tá, eu vou pegar a opção que é a opção de trabalhar, que é a opção de continuar avançando e não de falar assim, meu, ó dia, ó vida, ó céus. Né? Então fica até um encorajamento, porque acho que eu não sou o único que passou ou está passando por isso, né? Porque, tudo bem, o momento é pra gente chorar, pra ficar, nossa, um luto, né, pra muitos, mas o que eu posso fazer então pra olhar pra frente? Quais são as possibilidades que eu tenho, né? Você sabe que eu fiz uma reunião essa semana com o time, né? Ah, E falando algo parecido, assim, mas de outra forma que você falou agora, né? Eu estava comentando que às vezes eu pego a televisão, estou tentando ver o mínimo de televisão possível, né? Inclusive telejornais, assim. Só peguei uma informação básica e pronto, né? Mas sim. depois que eu vejo, já me irrita algumas coisas. Por exemplo, alguns comerciais de televisão com aquele slogan, vai passar, né? Não, vai É, passar. Vai passar, banco fazendo propaganda, canal de TV fazendo propaganda desse estilo, vai passar, a gente fica frio que vai passar, vamos passar. Isso começou a me irritar de tal maneira, eu falei, poxa, para mim isso é uma coisa que cria estagnação. Você fica é, esperando sentado na cadeira, esperando passar, e você não faz nada, né? Ou fica dependendo dos outros para exatamente. tomar uma atitude, né? Então é mais ou menos nessa linha. Então, a partir do momento que eu comecei a criar isso na minha mente, eu comecei também a tentar aproveitar esse momento para poder crescer, para poder evoluir, para poder fazer outras coisas, né? Inventar. Então, é bem por aí mesmo, né? Essa questão de ficar parado, reclamando e não agir, né? Exatamente. Se a gente conseguisse encontrar um misto entre esperança e pragmatismo, eu acredito que seria bem interessante. Por quê? Porque a esperança, por si só, se eu sempre achar que não vai dar tudo certo, vai passar e vai passar, eu não vou viver o presente, eu não vou viver o momento. E viver o momento é ser pragmático, é fazer plano, é fazer conta, é cortar custo, né? Porque para muita gente talvez não vai dar para a gente continuar com o mesmo estilo de vida. Então eu vou cortar a aula de tênis, eu vou cortar o sushi, eu vou cortar o cafezinho, eu vou cortar a assinatura da net. O que eu posso cortar nesse momento para depois, quando tudo passar, né? Agora, se eu só for pragmático também, eu não vou conseguir olhar para frente e falar assim, meu, tem um futuro lá na frente, vai ficar tudo bem, né? Então, é importante a gente ter essas conversas internas, mas também ter essas conversas com as pessoas que estão com a gente, né? Do que no meu caso é a Exato. Vivian, minha esposa, né? Pedro, você estava comentando aí desses, não sei se você usou o termo pilares aí, o que define a inteligência emocional, né? Que você falou, acho que 4 ou 5 aí que 4 você pilares, comentou. isso. Os 4 pilares ali. O, qual que é o impacto disso? A gente está acostumado, a gente está acostumado a ouvir que a gente tem sucesso realmente com base no nosso preparo intelectual, cultural, de conhecimento, né? Mas qual que é efetivamente a prática que você vê do desenvolvimento desses pilares aí para o nosso sucesso, né, cara, profissional? Porque para a gente, comumente a gente aceita que a gente precisa estudar, entender, se aprofundar na matéria, ser focado na tua profissão, né? E adquirir Sim. conhecimento, né? Aí vem talvez o crescimento do QI também, né? Mas Exato. qual que é o
efeito prático disso, alguns exemplos que você pode citar para a gente, o quão é importante você desenvolver esses pilares ali e qual é o efeito prático disso na sua vida, profissional e Legal. pessoal, né? Ótima pergunta. Antes disso, eu vou até vou dar uma informação aqui que, por exemplo, a gente não tem no curso da Conquer, por uma escolha mesmo de metodologia, mas que é interessante falar. No livro, Daniel Goleman, ele não fala só sobre os 4 pilares, ele fala sobre um quinto, que se chama automotivação, que é essa capacidade de eu olhar para uma situação e não depender de um fator externo, como vai lá, campeão, ou toma aqui um dinheirinho, ou olha, o dia está bonito hoje. Mas, independente do que acontecer, eu me automotivar, né? Então é legal deixar claro isso. Agora, como trabalhar esses 4 pilares? É uma excelente pergunta. Tem uma frase que não é minha, eu adoraria que fosse minha essa frase, mas não é. É de um senhor, de um consultor que se chama Peter Drucker, e ele fala: o que não é medido não pode ser gerenciado. Né? E isso para o mundo dos negócios, para processos, para metas, por exemplo, que vocês devem ter de venda, locação, etc., é muito fácil. Se eu não medir, eu não gerencio. Para a nossa vida, para a nossa inteligência emocional, é a mesma coisa. Então, o que eu sugiro de primeira é fazer um teste. Se você for na internet, teste inteligência emocional, 4 pilares, colocar no Google, vai aparecer alguns testes gratuitos e fazer esse teste. Quais desses 4 pilares que eu estou indo super bem, e pergunta, o que eu posso fazer para ser ainda melhor, mas quais desses 4 que eu estou mandando muito mal, né? Então, acredito que um dia um cliente meu que vai começar, um cliente que vai começar um processo comigo, ele já mandou um teste que chama sabotadores, esse teste de inteligência emocional e a autogestão estava uma nota muito baixa. Então já sabemos que aí tem um problema, né? Ou seja, é uma pessoa que acontece um problema e ela fala assim, putz, agora acabou o mundo. E quando alguém pisa no calo dela, ela manda essa pessoa não sei para onde. É uma pessoa com pavio extremamente curto. A autogestão dela está defasada. Então é legal, essa frase do Peter se aplica. Por quê? Porque medir autogestão é um problema. Como podemos trabalhar nisso, né? Então, o primeiro ponto é fazer esse teste, que não sou nem eu que disponibilizo, tá? No Google, se você quiser, se alguém quiser encontrar. Mas assim, eu entendendo que o meu problema talvez seja na autogestão, ou no autoconhecimento, ou na empatia com o outro, ou na gestão, na minha socialização com os outros, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? E aí é criar planos de ação mesmo. Né? Mas a gente está falando de emoções, mas dá para conectar emoções com plano de ação? Sem dúvidas. Como que eu posso fazer para ser mais sociável? Poxa, eu posso marcar um Zoom com um amigo meu por semana? Um exemplo do socialização muito prático, né? Você pediu algo prático, Túlio. Tem um amigo meu que ele me viu no curso e falou, cara, eu estudei com você em 99, no Colégio X, lá em Campinas. É você mesmo? Falei, cara, e a diferença é que agora a gente perdeu muito cabelo, eu e você. Mas, cara, era um amigão meu. E aí a gente se conectou e podia ficar nessa, Túlio. A gente se fala, vamos marcar. Né? Mas eu falei, quer saber? É possível que eu esteja voltando para o interior nos próximos meses para morar. Deixa eu fazer o contato. O cara agora, ele é empresário, ele tem 3 empresas, eu trabalho com isso. Fui intencional. Falei, vamos marcar um Zoom? Vamos. A gente ficou 1 hora no Zoom, conversando, relembrando algumas coisas, planejando outras coisas. Resultado, eu fiz uma live com o perfil que ele tem lá de Campinas, que é um clube de vantagens, que se chama Mulherices. Fiz uma live ontem e assim, a gente tá retomando uma amizade de lá de 20 anos atrás que só aconteceu porque eu falei, cara, vamos marcar um Zoom? Gente, a gente consegue fazer isso, né? E para quem às vezes tem a sociabilidade defasada, esse é um ponto de trabalhar, né? Porque senão a gente vive no mundo. Hoje eu estava com uma cliente há 2 horas atrás falando o seguinte, eu tô com mais dificuldade de soltar o computador agora do que quando era no ambiente normal. Por quê? Porque agora eu tô em casa, tô com o computador, tô fazendo nada, vou trabalhando. Quando eu menos vejo, às 10 horas da noite, não socializei, não falei com meu pai, não falei com a minha mãe, não falei com o namorado, com a namorada. Complicado, né, cara? Nossa, exatamente. Acho que essa questão da socialização, para mim, realmente é o que está pegando mais agora. Olha aí, mano. Esse momento agora que a gente está passando aqui, para mim, o Túlio aqui, pessoalmente, assim, está sendo ótimo, assim, porque é a forma que eu encontrei de socializar e conhecer pessoas como você, né? Diferente. Legal. Mas é verdade. O home office traz isso mesmo, né? Essa preocupação agora, né? De a gente socializar. Né? É muito perigoso. O home office é muito... sim, eu faço home office já 70% do meu tempo, já há 3 anos, né? Mas agora fica mais perigoso, por quê? Porque há 2 meses atrás o Benjamin estava indo na escolinha, agora ele não está indo na escolinha. Então, o meu grande cuidado é, quando eu sair dessa live com você, que é o momento que eu te falei, né? Que é dar banho nas crianças, dar comida e tudo mais, é deixar o celular aqui no escritório.
e não levar, porque se eu levar, eu sei que eu vou pegar na droga do celular e vou ficar vendo o que está acontecendo, né? O ser humano, infelizmente, nessa época que a gente vive é assim, né? Então eu deixo aqui, porque se for urgente, cara, alguém vai me ligar. Aí ligar eu consigo ouvir, né? Mas para trabalhar a socialização com meu filho também, né? Porque o que eu não quero, Túlio, é que daqui a 13 anos, quando ele estiver com 15, eu chegue para ele, e aí, filhão, como foi? Ele tá no celular e fica assim, não, peraí, pai, que agora eu tô no celular. Putz, só de falar isso dói meu coração, né? Mas eu preciso plantar isso também, né? E voltando aí ao assunto que a gente está conversando, a efeitos práticos que você conseguiu observar nessa sua história aí de consultoria, de professor, de pessoas que aplicaram, empresas que aplicaram, ou se preocuparam com a inteligência emocional, que tiveram uma melhora assim profunda em performance, tem assim, ou alguns exemplos você pode citar que seria Tem, vou te dar um interessante. exemplo bem legal. Por um ano, eu e uma equipe de outros 3 consultores, a gente trabalhou com uma empresa alemã, 300 funcionários, e a gente fez um trabalho de soft skills, né? Os soft skills são habilidades que a gente tem que não são ensinadas na faculdade. Que é o quê? Que é a questão, que é a comunicação assertiva, que é a forma de relacionar, negociar. E a gente trabalhou isso através dos pontos fortes, né? A gente utilizou como base o teste do livro Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 para entender o que havia de melhor em cada um. Só que a gente não trabalhou com os 300, a gente trabalhou no primeiro momento com um grupo dos 20 líderes chaves dessa empresa e depois 20 líderes abaixo desses 20, né? Ou seja, num universo de 300 pessoas, a gente trabalhou com 40, né? E a mudança foi drástica. Por quê? Primeiro, que as pessoas, geralmente, quando fazem treinamento, elas querem trabalhar algo que elas não fazem bem. Primeiro ponto. E a gente trouxe um treinamento que a gente vai descobrir o que a gente faz bem para melhorar. Segundo ponto, eu descobri que o colega que trabalha do meu lado, ele tem talentos que às vezes ele nem sabia, que nem eu sabia que ele tinha. Ou então coisas que eu via nele, mas ele fala assim, não, imagina, você tá maluco, eu não sou tão bom assim, eu não faço desse jeito. E isso é legal porque dá afirmação para o que o outro faz, né? E, cara, isso impactou tanto a equipe, Túlio, porque que foi assim, o resultado não foi só positivo na clareza que eles tiveram e no engajamento entre eles e com a empresa, mas isso, inclusive, afetou até numa redução de scraps, ou seja, que é uma linguagem da indústria, né? Scrap é assim, são materiais que a gente faz que a gente acaba dando errado e a gente acaba tendo que jogar fora, né? Isso reduziu no número de scraps, cara. Por quê? Porque assim, eu me conheço melhor, eu trabalho melhor com o outro. E não adianta, né, Túlio? A gente está falando de ser humano. O ser humano, ele precisa trabalhar com o outro, ele precisa trabalhar com soft skills. Eu já fui corretor, já. Até te falei no Ah, é áudio, né? verdade. Depois eu quero que você me conte isso aí, Cara, que época foi eu, essa? eu fui corretor por 3 anos e assim, eu já trabalhei em uma equipe super engajada e conectada, como já trabalhei Uhum. numa equipe que a gerente de venda saiu e minha bateria estava acabando, tô de volta. E aí Ah, a gerente ficou assim, a gente ficou à mercê e isso impactou na moral da equipe, né? Então, como corretor, poxa, eu sei que é uma vida completamente, se você não é regrado, né, pode ser muito instável. Por quê? Porque um dia você ganha 30 mil reais, mas depois você fica 15 meses sem ganhar nada, né? uhum, uhum. Então a gente precisa ser muito plano, você precisa ter tudo muito planejado e às vezes o cliente é assim, o cliente ele quer para ontem a resposta. Aí você dá a resposta, consegue, em 1 hora você consegue, ele fala, tá bom, obrigado, nunca mais te retorna. Putz, e aí, né? O que você faz? Aí vem o autocontrole que você estava falando, né? Exatamente, né? É. Porque você fica frustrado, porque você está trabalhando. Pode ser que para ele você não esteja, você só esteja vendo um imóvel no sistema. Não, cara, mas você está É. trabalhando, você está vendo a captação de um, você está vendo, está Uhum. procurando, está vendo parceria com outra imobiliária. Então, eu sei o quão desestimulante pode ser, às vezes, trabalhar como corretor, porque você não tem um retorno, né? Ah, e outra, né? E às vezes é quando a gente fecha, o cliente fala assim, tá, mas e aí, vamos mexer nessa comissão aí? Pô, vou mexer nessa comissão, mas eu trabalhei, deu um duro danado. Você já sabia, já era um acordo que era X%. Então, essa área é uma área que, se a pessoa não está inteligente emocionalmente, se ela não é acompanhada, né, por um líder, né? Por isso que eu falo, às vezes o dono da imobiliária, ele é dono, mas se ele é um líder, fala assim, meu, percebi que você não está indo bem, cara, que você não está batendo meta, o que está acontecendo? Eu lembro que eu tive uma conversa dessa com um líder, né? Eu entrei numa imobiliária de médio alto padrão em Campinas, entrei em agosto de 2016. Em outubro eu fiz uma venda de uma casa, 1.900 a casa, 1.900.000. Beleza, aí o cara já falou assim, uau, acertei na contratação, né?
mas se passaram 3 meses, eu não vendi nada. E aí nasceu meu filho, atenção completamente pro meu filho, né? E aí ele teve essa conversa, falou, Pedro, cara, eu percebi que você não tá vendendo nada nos últimos 4 meses, captação também foi bem abaixo. E aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, putz, isso que é líder, meu. Aí eu falei assim, cara, você tá certo, eu não vou te trazer desculpa, aconteceu isso, 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 mas vamos fazer o seguinte, eu pretendo melhorar, eu vou melhorar meus números. Ele falou assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um mês, cara. Se você continuar assim, não vai dar para você ficar mais com a gente. Aí eu interrompi e falei assim, você tá certinho, cara. Tá certinho. Esse é o seu trabalho, esse é o seu papel. E o meu trabalho aqui é te dar resultado. Então, assim, é uma conversa que não é uma conversa fácil, né, Túlio? Mas foi olho no olho e foi sincera, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas acham, mas o dono, o corretor, às vezes, quando ele não tem o fixo, que na maioria das empresas ele não tem o fixo, né? Ah, mas ele não custa nada. Meu, ele custa, né? Assim, você pode... O cara custa porque ele está ocupando uma mesa, está ocupando um computador, é conta de energia. Então, a gente precisa entender que isso em qualquer situação, né, foi surpreendente, cara. Ver que o cara de compras dessa empresa alemã ainda, né? O cara de compras falou assim: olha, vocês impactaram na forma como a gente gasta os nossos materiais, nossa matéria-prima. Então não foi só no, tive mais clareza, foi transformador, dá um high five, sabe? Não foi isso, né? E profissionais como... Já que você citou a questão da corretagem, né, profissionais de vendas, existe um desses pilares que você acha que é mais importante, tem um peso maior dentro desse universo aí da inteligência emocional, algo que a gente tem que... Esse profissional de venda de forma geral, né? Tem que sempre estar prestando atenção, alguma característica dentro desses 4 pilares que você citou, 5 aí, né? No livro. Eu acredito que chave aqui para o corretor, né, é trabalhar a questão da empatia e da socialização, né, da sociabilidade, perdão. A empatia no sentido de entender o que a pessoa está passando, né? Por exemplo, agora eu estou procurando imóvel para mudar, né? E assim, a pessoa que está procurando imóvel, às vezes ela é impaciente. Se eu perguntei para você, você não me trouxe a resposta, todo respeito, todo carinho, mas vou chamar o outro corretor que talvez cubra uma outra área da cidade para poder me ajudar. E o corretor precisa ter essa empatia no sentido de que, olha, talvez ele está procurando com outro, né? E tudo bem se ele estiver procurando com outro. Por isso que era algo que eu falava quando eu era corretor. Olha, eu sei que você pode procurar com outra pessoa, mas se você me der em 3 horas eu consigo te mandar algumas opções e eu faço parceria com outras imobiliárias, então pode contar só comigo. Mas fica super à vontade. Então eu já deixava isso claro, né? Agora, a sociabilidade é legal também, por quê? Porque, poxa, o corretor ele precisa conhecer gente, né? Ele precisa. E aí, se você é uma pessoa mais introspectiva, fechada, você não quer ir num evento de networking, você não quer conhecer uma pessoa. E assim, para o corretor, toda hora é hora. Até para minha posição também, toda hora é hora, né, Túlio? Alguém tá falando, alguém tá com uma. Eu falo, pô, tem esse livro, até o que você faz? Vou falar do meu trabalho. O corretor também. Pô, você tá procurando. Você tá procurando casa? Pô, eu sou corretor. Quantas vezes já aconteceu comigo, né? De eu deixar o cartãozinho. Olha, eu vi que você tá procurando casa, desculpa me intrometer, mas esse é o meu cartão, fica à vontade. Né? Então, essa habilidade de socializar com outras pessoas, porque se você é muito, muito recluso, não, mas esse é meu jeitão. Beleza, tudo bem que esse é o seu jeitão, mas talvez estando mais fechado para as pessoas, você está vendendo imóvel para quem? Para pessoas, né? Concordo com você. A questão da empatia, principalmente, eu acho que é fundamental, né? Eu consigo perceber isso claramente em pessoas que exercem mais essa questão da empatia e o sucesso que tem isso aí, né? Você prestar atenção no cara, tentar, às vezes, falar um pouco menos, né? Falar um pouco menos, prestar atenção, se colocar no lugar dele, né? Isso é fundamental, né? E a Agora tem uma autogestão. pergunta. Desculpa, a Marielle fez uma pergunta. Como sermos produtivos em meio às diversidades? Adversidades, desculpa. As adversidades, legal. Eu sempre gosto de falar, Túlio, que essa frase não é minha também, mas é de um parceiro meu que chama Marcelo Germano, que é ninguém caminha sozinho, ou seja, todo mundo precisa de ajuda externa, né? Seja um consultor, seja um psicólogo, seja um padre, um guru, um pastor, etc. Mas todo mundo precisa de ajuda externa, né? E por que eu tô falando isso, respondendo a pergunta dela? Porque hoje de manhã, eu tive minha sessão de terapia, né? Eu faço terapia, e eu falo isso no curso.
né? Você pode até achar que por eu falar de inteligência emocional, que eu sou expert, não sou. Inclusive, eu faço terapia. Por quê? Porque eu cuido de gente, eu acompanho pessoas, acompanho empresas, então, quer queira que não é um peso, né? É uma responsabilidade. Então, eu tenho um momento que eu sou o cliente. Que aí eu falo, olha, tá acontecendo isso e isso. Isso tem sido libertador, cara. Assim, eu já fiz terapia já 8 anos atrás, voltei agora num momento completamente diferente de vida. Então, a questão de ser produtivo no meio das adversidades, eu acredito que tem muita relação com isso, sabe? Quem que tá te acompanhando? Porque é uma pessoa que às vezes fala assim, meu, calma, não é o fim do mundo. Não, peraí, isso daqui não é bem assim. O bom dessa pessoa é que às vezes ela vê alguns pontos que a gente chama de ponto cego. São coisas que às vezes o Túlio não tá vendo e essa pessoa fala assim, Túlio, mas você percebeu que esse pensamento, cara, não condiz com aquele valor que você tem? Você fala assim, cara, é verdade, né? Então eu acredito que essa produtividade, ela pode vir com uma pessoa te acompanhando, mas assim, também com momentos que você separa no dia, né? Hoje, inclusive, minha terapeuta falou assim, Pedro, eu sei que você fala sobre isso, eu sei que você trabalha com isso, mas você precisa se lembrar de pausar 10 minutos, respirar e não pensar em nada, assim, clarear a mente. Então, essa é uma ótima dica para ser produtivo em meio à adversidade, né? Porque com a adversidade, o que eu fico pensando é problema, 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 vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Agora, se eu paro, se eu penso, se eu falo, não, peraí, deve ter uma saída. Essa uma grande oportunidade para eu ser produtivo, né? Aí tem a ver um pouco com aquilo que você falou da necessidade do autoconhecimento, né? No pilar aí, né? Acho que a terapia te ajuda a isso, né? Totalmente. E é uma jornada, né? É o que eu gosto desse. Eu sempre falo, Túlio, que eu nunca vou deixar de ter trabalho, porque a questão do soft skills, né? De trabalhar a inteligência emocional é algo que sempre vai ter demanda. As pessoas sempre vão procurar isso, as empresas sempre vão procurar isso. Por quê? Porque não é algo assim que eu. Ah, ó, fiz um retiro aí de inteligência emocional, ó, sensacional. E não tem graduação, é para a vida inteira. Né? A vida vai nos apresentar várias oportunidades, desafios, adversidades, alegrias. Né? Como eu te falei, hoje meus filhos são pequenos, mas quando eles estiverem com 15, 12, cara, vão ser outras coisas, né? Vai ser um outro momento. Quando eles saírem de casa e vai ficar eu e minha esposa, é um outro momento. Então, assim, é uma jornada. Ninguém se gradua disso. Ninguém pode falar assim, cara, eu sou expert em autoconhecimento, eu me conheço de cabo a rabo. Não. Às vezes vai ter algum gatilho, alguma situação que você vai falar assim, gente, não acredito que eu fiz isso, né? E essa situação que a gente está vivenciando agora, de pandemia, você está percebendo isso? Pessoas que achavam que tinha uma inteligência emocional legal, né? Legal, tranquila, estavam indo bem na foto, e de repente se depararam com a situação e deram aquela surtada, não? Você está se deparando com isso? Não? Percebi, cara. Você tá olhando para ele, não, brincadeira. Não, mas ó, é muito louco, né, Túlio? Porque eu até tava falando isso com um amigo antes da gente começar. Meu filho tem 3 anos e ele costumava ir na escolinha, ele ficava na escolinha das 8 às 2 da tarde. Poxa, ele tinha uma rotina super legal com os amigos dele. Era uma escola que tem uma filosofia que não é uma escola de estudar, de levar caderno, por ter ainda 3 anos. Então ele brincava, ele tinha atividades. E aqui ele tá no momento, cara, que ele tá no apartamento o dia inteiro, né? E chega uma hora que a criança, ela quer atazanar, como diz minha avó, ela quer atazanar a vida do pai e da mãe. Mas não porque ele tem esse objetivo de quero frustrá-los, não. Ele quer gastar energia. E, cara, eu tive várias oportunidades aqui para falar assim, gente, cara, para sair do sério, né? Mas eu entendo que não é ele. Eu entendo que é a situação. E aí, as minhas respostas geralmente são positivas, mas, poxa, já tive respostas negativas a ponto de falar assim, meu, o que você tá fazendo, cara? Né? Então, e eu falo isso com muita naturalidade, Túlio, porque às vezes a pessoa fala assim, mas você fala disso, se você se considera uma autoridade nisso, você não pode ser assim, não, mas eu sou um ser humano, né? Então, eu acredito que esse momento mexe com todo mundo. Até mesmo, por exemplo, vamos supor que alguma pessoa não tenha filhos, é só ela e o marido. Tá bom, mas pode ser que, meu, você também tenha tido oportunidades, só ela e a mãe. Porque a gente quer que termine logo. Um dia eu tava pensando, cara, faz quanto tempo que eu não dou um abraço apertado do meu pai e da minha mãe? Exato. Pô, faz uns 2 meses já, e eles moram no prédio do lado. E a gente se cumprimenta, porque tá todo mundo no isolamento, e a gente acaba se vendo. Mas assim, o cumprimento é assim, dando um pé pro outro. Mas pra mim, cara, isso faz muita falta, né? Então, mexe com a gente. E outra, a gente não sabe quem que vai ser o próximo. Quem que vai estar com... Semana passada eu fui no médico, e o médico, talvez não estava no melhor dia dele, ele fez um teste desconhecido, ele falou que eu tava com Covid. Olha que doido. Que eu tava. Ele falou, você tá positivo. Eu falei,
Positivo como? Positivo de tudo certo? Não, você tá positivo. Eu falei, ué. Então, assim, não... aí voltei, ele falou a mesma coisa do meu pai. Eu não quis fazer o teste porque eu tava me sentindo super bem. Como eu tava perto do meu pai resolveu fazer o teste, já que ele tem 60 anos. Meu pai fez, estava negativo. Cara, mas isso desestruturou a família. Uma notícia dessa, né? Por quê? Porque daí o cara começa a pensar, meu, e agora? E assim, né? E quando a gente vai dormir, a gente pensa, dá uma tosse, a Vivian. E amor, o que é isso? É muito maluco, né? Então, Muita neurose, né, cara? exatamente. Por isso que, assim, Muita quando neurose. internamente eu sou seguro, quando internamente eu venho fazendo esse trabalho para me fortalecer, o que é externo não vai me atingir. Mas na Uhum. prática isso é desafiador, né? Por isso que eu preciso sempre trabalhar essa questão interna, né? É, porque aconteceu foi muito forte, né? Então, o que está acontecendo é muito forte. Então, não tem jeito, a gente, você falou, é ser humano. Então, tem dia que a gente segura as pontas, outro dia a gente precisa dar uma gerenciada melhor nisso aqui, que não está, né? A gente oscilando muito, né? O Pedro, eu queria. A gente tem mais do que uns 7 minutos aqui, pelo meu cálculo, 8, Isso. eu queria desenvolver um pouco mais a questão da empatia com você, cara, Vamos se lá. você me permitir. Porque para mim é um ponto assim, muito importante dentro desses pilares. Sei que todos são importantes, mas a questão Claro. da empatia é o que mais me preocupa, no sentido assim, é o que acho que é muito para mim pega muito. É, Como desenvolver isso no ser humano a empatia? Eu é, fico pensando. Que a ótima pessoa que pergunta. nasce, né, eu fico pensando, por exemplo, tem pessoas que têm espectro autista, por exemplo. Eu sei que eu tenho na família pessoas, né, que tem um problema da questão da empatia, né? Aí é uma questão, sei lá, bioquímica, sei lá o que é. Mas assim, mas como desenvolver? Tem pessoas que têm pouca essa questão, não exerce a simpatia, não sei se é uma dificuldade ou preguiça, mas como desenvolver isso, cara? Em É, pessoas que não têm. o legal é que você levantou esse ponto. Um dia eu fui fazer um treinamento numa multinacional, inclusive no interior, e eu falando Uhum, sobre empatia, uma mulher ela se levantou um pouco mexida, né, até emocionada e brava, assim, ela tava no estado de espírito diferente. Por quê? Porque eu tava falando sobre empatia e ela tem um filho autista, né? uhum, E foi muito legal ela levantar e ter esse ponto, e aí que entra a empatia, né? Se fosse qualquer outro profissional, talvez um outro profissional, poderia ouvir isso e se sentir ameaçado. Caramba, eu estou explicando aqui, ela vai acabar porque ela entrou. E eu falei assim: olha só, muito legal você ter trazido isso, e é muito importante esse seu ponto. Sabe o que você pode fazer? Fala mais pra gente como que é a empatia com relação ao autismo. Ela ficou completamente, assim, ela ficou perplexa, né? Porque ela não imaginava isso, né? Ela imaginava que talvez eu fosse bater boca com ela, ou que eu fosse ignorá-la, ou que eu fosse falar assim, tá, mas não é disso que eu tô falando agora. Mas eu falei, não, quero te ouvir, quero aprender. E o que você falou é real, porque pro autista, ele praticar a empatia é difícil, é um mundo completamente diferente, né? Mas só para uhum, trazer esse ponto. Agora, com relação à vida prática, né? A empatia é um grande exercício. Por quê? Porque a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro, né? E sim, pode ser, porém eu gosto muito da definição que a gente usa na Conquer, que é se colocar no lugar do outro sendo o outro. Porque é muito fácil, Túlio, se você fala assim para mim, Pedro, quero abrir uma outra empresa no segmento X. O que você acha? E eu falo assim, Túlio, eu acho que você tem que abrir mesmo, cara. Tem que abrir. O mercado agora tá, o campo tá branco, novas oportunidades para inovar. Agora a forma como as pessoas consomem é diferente. Vai, manda bala. É muito fácil eu falar isso. Mas quem que uhum. vai colocar a grana? Quem que vai fazer acontecer e vai tomar o risco? Você. Então, Exato. me colocar no seu lugar, se colocar no lugar do outro é fácil. Agora, se colocar no lugar do outro, sendo o outro, que é difícil. Né? Por quê? Porque daí eu vou pensar, olha, Túlio, boa pergunta, mas ó, já vou te avisando. Não tem um negócio como você tem e não vou poder te responder de uma forma que 100% vai se associar com sua vida, porque eu não tenho essa empresa. Mas vamos lá. Você já pensou em custo? Você já pensou? Então, a pessoa que é empática, ela não corre para um julgamento, ela não corre para uma palavra de sabedoria. Ele pergunta, ele quer entender mais, né? É igual aquele cara, isso eu já vivi, não sei se já viu também, já viveu também, termina com a namorada e aí do nada os amigos aparecem e falam assim: putz, até que enfim que você terminou, cara. Meu Deus do céu, nossa, aquela mulher era um pé de breque, não sei o quê. Aí você fala: pô, que show, hein, cara. E ele fala: não, cara, tô te falando isso porque eu me importo com você. Isso é empatia versão antiga, que é me colocar no seu lugar. É falar Uhum, assim: não, cara, vamos lá, agora a fila anda. Você tá achando que você tá fazendo um favorzão pro cara, né? Só que na uhum, prática, me colocar no lugar do outro sendo o outro é falar assim, cara. Olha, eu não gosto, sinceramente, eu não gostava muito dela, mas ela era sua namorada. Eu sei que você tá sofrendo
E, cara, o que você precisar, eu tô aqui pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa. Mas estamos juntos, cara. Isso é se colocar no lugar do outro sendo outro. E não é falar assim, ah, cara, se liga. Meu, o cara tá sofrendo, o cara terminou o namoro. Por mais que a moça não era tão boa assim, mas, meu, o cara tem os motivos dele, ele a amava, né? Então a questão da empatia é essa, sabe, Túlio? É o buraco mais embaixo. Não é só me colocar no seu lugar. É eu pensar, é o fato de eu pensar como que seria se isso acontecesse comigo. E não só dar a minha opinião. Porque dar opinião, a gente vai ver nas redes sociais, dar opinião é a coisa mais fácil que tem, né? Exatamente. E isso a gente consegue exercitar. A pessoa que não, porque tem pessoas que não é nato isso, né? Fazer pergunta. Não é uma crítica de valor, não é isso. Claro, Pessoas, as pessoas são diferentes, né? E tem pessoas que não têm isso, não nascem com isso, né? não nasce. Então tem como a gente praticar isso. É um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Se forçar a fazer mais perguntas, por exemplo. Exatamente. É um exercício que quem está assistindo agora não tem desculpa para falar que não sabe, né? Porque assim, é um exercício, é ficar presente para isso, sabe? Hoje mesmo, inclusive, 3 minutos antes da gente começar, eu fiz um vídeo, tá aqui no meu Instagram, sobre empatia online. O que é empatia online? É o fato de você, quando você está escrevendo para pessoas, a gente não vê sentimento, não vê emoção, né? E às vezes eu falo assim, e aí, Túlio, beleza? Aí você responde assim, tudo bem, com ponto final. Aí eu fico, tudo bem. E aí? Meu, ele tá bem, ele tá mal, ele tá pé da vida, ele não quer falar comigo, né? Então, o que eu, Pedro, faço? Eu mando uma mensagem, né? A pessoa pergunta assim, Pedro, tudo bem? Pode falar? Eu escrevo, olha, no momento eu não posso falar, quando eu puder eu te aviso. É elaborar um pouco mais do que o ok, beleza. Ah, Pedro, mas, poxa, a gente precisa ser prático, eu sei. Mas essa demanda desse vídeo não foi porque eu quis, não. Foi um cara que já foi cliente meu, que ele tem 4 restaurantes em Florianópolis, e ele falou assim, cara, às vezes eu fico nervoso, porque as pessoas acham que eu sou grosso, mas eu não sou grosso. Me ajuda a ter empatia online. Por isso que eu até coloquei empatia online, né? Mas é isso, sabe o que me ajuda muito, Túlio? O áudio, cara. O áudio. Um exemplo muito prático, né? Uma pessoa que assistiu o curso da Conquer, a Conquer, ela deu o curso gratuito. E ela deu até um dia X. Era um combinado. Combinado não custa caro. E aí tiveram pessoas que descobriram no fim do programa, né? E aí, o que aconteceu? Cara, umas 3 pessoas no LinkedIn, umas 3 no Instagram. Pedro, eu queria saber se você poderia estender o meu tempo, porque eu fiquei sabendo desse curso agora. E aí, ao invés de escrever, o que eu respondi? Áudio. Oi, fulano, tudo bem? Meu, obrigado pela sua pergunta, pelo seu contato. Obrigado pelo feedback que você está gostando do curso. Agora, quanto à sua pergunta, deixa eu te falar. Infelizmente, eu não vou conseguir atender esse pedido. Primeiro, porque eu não sou da equipe da Conquer, eu sou um professor. E segundo, porque havia um combinado. E esse combinado ele vai acontecer para todo mundo, né? Então, quem está pedindo isso é você e mais outras pessoas. Tá bom? Grande abraço, cara. Bom dia. E sabe o que a pessoa respondeu? Ô, Pedro, obrigado pela atenção. Valeu. É lógico que a pessoa talvez não vai me amar. Mas ela fala assim, meu, pelo menos o cara tomou o tempo dele para mandar um áudio. Agora, se eu escrevo, Túlio, oi fulano, tudo bem? Obrigado pela mensagem. Infelizmente, não conseguiremos estender o programa. Tchau. Né? Então, A forma de comunicar, ela muda muito, né? Exato. Isso é impressionante, né? Até trazendo um pouco do meu negócio, a forma que você comunica com o cliente, né? Eu sempre falo isso, você escrever uma resposta para um cliente é muito complicado. O tom, né, do que ele lê é muito provavelmente muito diferente do tom que você está escrevendo, né? Então eu sempre fico morrendo de medo de escrever coisas para cliente, por exemplo, né? Tá vendo? Olha Porque só. cada um faz uma interpretação do tom ali, né, da frase, né? Exatamente. E isso, inclusive, eu ensino para os meus clientes, ensino assim, de repetir, de falar. Olha, fala dessa forma. Tudo que a gente está fazendo aqui agora, né? Teve uma cliente que eu mandei a proposta para ela, tudo certinho, e ela falou assim, ó, te dou uma resposta amanhã. Isso era na sexta. Amanhã é sábado. Sábado, domingo, segunda, não tinha chegado a resposta. Eu mandei uma mensagem por texto. Oi, fulano, tudo bem? Olha, estou passando aqui para fazer um follow-up sobre um retorno e para eu organizar minha agenda. Aí a pessoa respondeu assim, Pedro, eu ainda estou pensando, por isso que eu não te respondi. Aí mandei um áudio. Não, tranquilo, é que quando eu combino com alguém um dia, para mim fica esse dia. Então por isso que eu estou fazendo follow-up. Mas olha, tome o seu tempo, fique super à vontade. Mas é melhor falar isso do que escrever, né?
Exatamente, exatamente. Imagina a pessoa lendo assim, porque quando eu combino com alguém, olha que filho da mãe, né? É, Então, tipo, é um tapa de né? película isso aqui? Exatamente. Então, eu prefiro mandar o áudio e falar, meu, tá tudo bem, toma seu tempo, porque os processos que eu faço, Túlio, nunca é forçado, nunca são forçados, porque são processos que eu não tô com o cliente para falar o quão maravilhoso ele é, mas muito pelo contrário. Às vezes para apontar assim, cara, isso daqui você não está fazendo legal, isso daqui a sua empresa não está fazendo bem, vamos melhorar? Posso te ajudar? Então eu entendo que é um processo desafiador, né? Por isso que eu não fico forçando o cliente, até assim como você não força. Cara, vai visitar a casa, meu, visita. Não, cara, você falar mais uma vez, eu não vou, né? Exato, exato. Ô, Pedro, chegou o nosso tempo aqui, cara. Como Olha aí. combinado, né? Queria te Exato. agradecer, cara. Muito obrigado aí pelo tempo, viu? Muito obrigado mesmo, cara. Foi muito legal. O assunto é muito legal. Vamos ver se a Não gente é? mais pra frente a gente evolui isso aí, cara. Sem dúvidas. Estou à disposição. Muito bom conversar com você. Você é um ótimo mediador, dando um feedback. E é isso. Espero que quem assistiu também, vocês tenham aproveitado bastante, tomado notas. E não só isso, né? Mas aplicar. O mais importante é aplicar. A gente vai ficar disponível 24 horas, depois a gente deixa gravado lá no GTV, pra galera que não tava aqui presente, né, conseguir assistir e te ouvir aí, tá bom? Show de bola. Obrigado, viu, Pedro? Grande abraço, viu? Vai cuidar Imagina, um grande prazer. É da Até filha, né? mais. É Tchau, filha, né? gente. E filha e filho. Agora É começa a verdade. Vai jornada. cuidar dos garotos aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Obrigado por tudo aí. Tchau, tchau.